Foi? Alô, estão me ouvindo? Oi, Sim, sim. pode começar. Eu já estou gravando aqui. Boa entrevista. Boa tarde, Paulo e Alexandre. Obrigada por falar com a gente aqui da Ela TV, da Escola Livre de Artes. É um prazer revê-los. Já estivemos ali na coletiva. É um sucesso imenso já desde já. Eu desejo para o filme, né, que a gente lote as salas de cinema na primeira semana, certo? Boa, deixa eu Verdade. outra. Né? E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Os dois são diretores, né? Tem larga experiência de direção. O Alexandre aí no teatro, o Paulo para cinema, TV, internet, etc. Como é que funciona essa simbiose no filme, O Porteiro? O Paulo manda, se obedece, Alexandre? Ou como é que é o negócio? Vocês fazem uma simbiose? Vocês fazem um processo Pronto, coletivo? você mesma respondeu a pergunta. É isso aí, eu mando e ele obedece. O Tô acordo brincando. é esse, o acordo é esse, Cláudia. Não, Olha, claro que não, claro que não. eu sou um ator, sobretudo um ator, né? Eu também sou produtor, mas eu digo, o meu produtor trabalha para que o meu ator siga criando, né? Então tudo converge para o meu ator. E sou diretor esporadicamente no teatro, por um desdobramento de papel. Quando estou dirigindo os meus colegas no teatro, eu tive recentemente em São Paulo com a montagem do Pinóquio. A primeira coisa que eu falo para eles, meus queridos, eu não sou diretor, eu sou um colega de vocês, igualmente ator, que estou aqui de fora dando uma ajuda para vocês e arrumando a cena para a gente ter uma apresentação minimamente honesta. Então, é um encontro de colegas diferente do Paulo. Paulo, sim, é um documentarista, é um diretor de cinema, um diretor de teatro, escolheu isso além de um roteirista, e é um cara muito seguro das funções que ocupa, e um cara que conceitua muito o seu trabalho, que elabora muito, e, portanto, é um cara que atores que têm esses desdobramentos que eu tenho respeitam, porque ele traz isso com muita solidez, sabe, Cláudia? E não é uma falácia, isso é completamente honesto. Primeiro que ele tem a delicadeza e a educação de quem sabe falar com um ator. Não são todos os diretores que sabem fazer isso, né? E aí sim extrair o que ele deseja dos atores dentro do seu conceito, né? Então, quando ele brinca, tipo, eu mando, ele obedece, é mais ou menos nessa ordem, mas está permeado de tudo isso que eu falei para você. E eu sou um ator obediente também, ele sabe disso, né, Paulo? Que lindo isso! Ai, muito bom, muito bom. Vai- Assim, na verdade, é um trabalho que eu acho que você tem uma posições nesse jogo de xadrez que é fazer um filme, que elas existem por um motivo, né? Você precisa ter um cara de direção, você precisa ter um protagonista, você precisa ter, enfim, um diretor de fotografia, você precisa ter as pessoas nas funções para esse jogo de xadrez funcionar. E eu acho que a essência de um bom set e de você ter um filme que imprime a alegria que o porteiro imprime na tela e que você vê como as pessoas estão se divertindo em fazer, é o respeito. O respeito, assim. A gente brinca que eu mando e eles obedecem. É um pouco isso, mas eu acho que tudo com respeito e carinho acaba virando uma construção coletiva, na qual você entende que tem uma cabeça que junta todas as peças, mas que você pode construir dentro da tua peça junto com essa cabeça, sabe? Tipo, você pode trazer coisas e a gente vai entender o que é legal para o filme e o que não é legal para o filme. Eu acho que, em primeiro lugar, está sempre o filme. Não estou eu, não está o Bino, não está... a gente entender o que funciona para o filme. E aí é isso, quando você tem respeito e você entende que essas posições fazem parte do jogo, é um prazer o trabalho. É muito legal a construção, é muito legal fazer tudo junto e a gente nesse filme está cercado de amigos, então fica mais fácil ainda. Acho que é um pouco isso, assim. Isso fica muito, assim, visível quando a gente assiste ao filme, a gente fala assim: "Nossa, é um encontro de amigos ali, a simbiose, assim, um passa para o outro e tal e blá-blá-blá". E aí é muito legal ver isso na tela, assim. E outra coisa, vocês já falaram sobre isso, porque é uma adaptação de uma peça de teatro, né, que é o monólogo, que o Alexandre Lino fez, e aí vocês tinham dito que aqueles como é que se adapta a risada da plateia para o cinema, que não enfim, como é que você faz isso, né, você tem aqueles espaços que você tem que, substituir a reação da plateia, né. Então como é que vocês resolveram isso para o cinema? Então, na verdade,
quando a peça, enfim, fez o sucesso que fez, né? Foi natural a gente pensar numa adaptação para o cinema. E eu sempre fui um cara muito preocupado com estrutura, né? Porque a estrutura que eu tinha criado para o monólogo, ela funciona perfeitamente bem e depende super do Lino, né? Porque é uma peça que ela é interativa, o público são os personagens, né? Ele conduz uma reunião de condomínio já tem Dona Alzira, já tem Dona Adelaide, já tem seu Valdemar, mas assim, né? Depende muito da resposta do público, por mais que ele tenha lá um fio condutor que ajuda no caminho pela peça. Quando você pensa em cinema, é uma estrutura completamente diferente em todos os sentidos, né? É uma arte que ela funciona de uma maneira bem diferente da vivência do teatro. Então, o primeiro passo foi pensar assim, como mostrar o dia a dia de um porteiro. E aí, nada melhor do que mostrar um dia na vida do porteiro. E para uma comédia, nada melhor do que mostrar um dia muito louco na vida de um porteiro, né? Então, eu peguei esses personagens que já existiam na peça e eu criei uma biografia para cada um deles e coloquei eles dentro desse dia louco, culminando com a reunião de condomínio, que é a essência da peça. E aí é isso, achando essa estrutura e achando o tom de interpretação e o que funciona para isso, o resto a gente vai calculando, né? Eu acho que o humor é uma coisa que parece fácil, né? A gente olha e parece que é mais fácil que o drama e tal, mas o humor é extremamente matemático, assim, ele é bem matemático, ele é bem... Eu tenho uma tendência, aliás, todos os atores falam isso, principalmente do meu roteiro, é muito métrico, é muito pergunta e resposta, e que assim, se você não tem um grupo, que nem a gente teve no Porteiro, de pessoas geniais, assim, sendo capitaneados pelo Lino, eu acho que essa métrica, ela às vezes não funciona, mas num grupo que nem esse, a métrica do roteiro, ela bate, parece que nem existe métrica, né? Parece que tá todo mundo improvisando o tempo todo, né? Porque é tão natural. E o objetivo é esse. O objetivo é que você nem entenda onde está a câmera, ou que ali tem um roteiro, ou que ali tem um texto, é que você viaje na história e se divirta. E aí depende muito do trabalho genial dos atores que a gente teve e do trabalho genial do Lino como Valdinei, que eu acho que ele Assim, incorpora esse roteiro, na espetacular, verdade. espetacular. Eu ficava olhando, eu fico como, assim, eu fico olhando o balé com os objetos, né? A Cacau segurando o balde, a vassoura, assim, e o Lino circulando entre o interfone e a porta. Aquela coisa de bom dia, boa tarde, circulando, e elevador, aquelas coisas assim. E outra coisa que eu percebi foi assim, como eu sou carioca, com cara de gringa, assim, mas nascida na terra do Paulo Gustavo de Niterói. Então, aquilo eu percebo muitas coisas muito cariocas no filme. Então, o que que tem isso de representação nacional? Como é que vocês conseguiram universalizar essa coisa local? Ou como é que vocês pensaram nisso? Vocês acharam que ia ficar uma coisa muito É, carioca ou não? não, é engraçado assim, eu acho que eu vou deixar o Lino falar sobre a parte nordestina do filme, mas assim, é engraçado, né? Porque o humor é universal, né? O humor é universal. E aí dizem que é muito difícil o humor funcionar em São Paulo, né? E a gente já fez duas sessões em São Paulo e Hã. foi incrível. O retorno do público foi maravilhoso, eles riram. Eu acho que é isso, é uma história universal. Eu entendo que ela é carioca no sentido de que a paisagem é carioca, né? O filme se passa no Rio de Janeiro, mas a história é universal. Todo mundo teve ou conhece um porteiro, já viveu uma situação com um porteiro. Então, todo mundo automaticamente se identifica com a figura do Valdinei, se identifica com a presença dessa figura do Valdinei na vida. Então, eu acho cara, engraçado, eu não vejo o filme como carioca, não. Eu entendo que tem essa questão da paisagem carioca, que, enfim, a gente filmou no Rio de Janeiro, mas eu acho que ele fala até com fora do país, sabe? Porque é isso, o porteiro é uma profissão universal, né? É uma profissão que tem em todos os lugares, em alguns lugares mais, outros menos. A gente retrata um porteiro bem brasileiro. E a gente tem personagens de quase todos os lugares do Brasil. O Valdinei é um nordestino, né? Então acho que até o Lino pode falar melhor sobre isso. É, é o famoso, né, Cláudia? Fale do seu quintal e você vai estar falando com o mundo, né? Essa expressão cabe muito bem, né? A gente está falando de um dia dentro de um prédio, né? Dentro de uma comunidade, a gente está recortando relacionamento
humano, né? Interpessoal, é sobre isso, né? É sobre essa dificuldade que é a convivência, né, no coletivo, e o quão ela pode ser desastrosa e divertida ao mesmo tempo, né? E isso, sim, eu acho que é o código mais universal possível, né? Onde não vai haver esses encontros e desencontros quando se tange ao humano, né? Em qualquer lugar do mundo, né? Seja num edifício, seja numa vila, seja numa comunidade, seja num lugarejo, em qualquer lugar. É convivência de pessoas, né? Simbolizadas ali através desse porteiro que está ali como a figura, né, principal que abre e recebe todo mundo, tudo vai passar por ele no final das contas, mas é sobre relacionamento, né? E é isso. Quando a gente traz essa figura, assim, aí quando a gente manifesta isso num sotaque, numa presença e características nordestinas, a gente, sim, traz aspectos muito sólidos da nossa brasilidade, né? Porque esses aspectos não estão lá presos na maior região do país, não é? Naqueles 9 estados. Isso está dissolvido dentro do Brasil inteiro, né? Ou seja, e especialmente nas bases estruturais, econômicas, políticas, sociais, que é Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, né? Nós temos aí, é muito comum que quando se lance filmes, muitas vezes você faça só exibição de pré-estreias no Rio de Janeiro e São Paulo. Nós rompemos isso com o Porteiro e estamos fazendo Rio de Janeiro, São Paulo, mais 4 capitais do Nordeste, uma do Centro-Oeste, uma outra do Sudeste, né? Então, justamente para a gente pulverizar, para a gente dizer, olha, é tudo misturado, porque é sobre o humano essa diversão aqui, né? É sobre um carioca, que é o Paulo Fontinelli, que se une a um migrante nordestino para falar de gente, para falar de Brasil, e para falar do Brasil com alegria, que é um traço muito marcante nordestino, sem dúvida nenhuma, não é à toa que nossos grandes nomes da comédia são muito oriundos do Nordeste, né? Para mim, o maior deles, o Chico Anísio, é um cearense, né? Mas temos outros tantos nomes, mas o bom humor é da nossa natureza brasileira, né? Faz parte de nós, sim, e é isso que faz a gente suportar as quantidades de intempéries que nós vivemos, esse abismo social, todas essas questões que não são nada simpáticas, né? De uma maneira suave. Eu acho que Paulo teve uma inteligência muito grande quando a gente vai absorvendo tudo isso, essa discussão toda que eu estou tendo aqui, num filme feliz, né? Ou seja, num filme alegre. Então, é Exatamente. mais que falar a história do porteiro, é celebrar ele, sem dúvida nenhuma, mas é falar de Brasil e do Brasil com B maiúsculo, né? Isso, perfeito. E vocês acham que a figura do porteiro é uma figura em extinção? Uma vez que a gente está automatizando tudo, alguns prédios usam um porteiro eletrônico. Vocês acham qual que é o futuro desse personagem? Hoje, desculpa, Paulo, tomei a iniciativa Não, não, aqui, não, 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 pode já, ir. por exemplo, Pernambuco, que é o meu estado, né, já está tendo uma adesão bastante relevante. Hoje a gente já tem como mensurar, em termos de percentual, a questão da portaria eletrônica, né, da substituição da figura do porteiro por essas portarias eletrônicas, que se você tem alguma necessidade, alguma coisa não funciona, você liga para uma central que vai te assessorar, enfim. Isso ainda não houve uma adesão maciça, né? Isso ainda está na base do experimento. É claro que isso vai haver um lugar de substituição da mão de obra física pela eletrônica, né? Assim como os ônibus foram substituindo muitos cobradores somente para centralizar a figura do motorista, as duas funções, né? E assim sucessivamente. Agora, ah, acho que uma necessidade dessa presença física do porteiro enquanto organização central de um edifício, porque ele está entre o síndico e entre os moradores, né? Ele é a figura central, exatamente, ele é o equilíbrio disso tudo. Eu acho que a retirada dessa figura vai se criar uma problemática dentro essa organização, mesmo das estruturas residenciais como as comerciais. Não acho que isso vai ser, acho que a presença do eletrônico vai se fazer, como já tem estados que até já tem um percentual mais relevante, mas não acho que ela vai ser maciça, não.
É. É, e em todo caso, nós temos um monumento aqui, esse filme que vai ficar registrado, vai ser uma coisa maravilhosa. A gente dá muita risada, é um filme para a gente assistir várias vezes, porque tem tanta coisa, tanto subtexto nesse filme, que é muito, muito legal. Ele é esse porteiro que é terapeuta, que é conselheiro, que quer ajudar todo mundo. Dá para dar um pulinho aqui. E esse elenco impagável, né, gente, olha, eu só tenho que agradecer a vocês, por proporcionar essa alegria pra gente, com top qualidade, excelência nas atuações, na direção, na produção, tudo. E desejo vida longa ao filme, vamos lotar os cinemas, a gente vai contribuir para isso também, divulgando, que fiquemos muitas semanas em cartaz, né. E muito Boa. obrigada por falar com a gente aqui, muito sucesso para vocês. Obrigada, viu. Obrigado a você. A gente que agradece. Na verdade, a divulgação realmente é muito importante para nós, porque a gente concorre com os pesos pesados, né, que vêm de fora. Mas a gente tem certeza que toda essa ajuda que vocês estão dando e que o boca a boca, da gente fazendo uma boa primeira semana vai ser muito legal para a longevidade do filme. Obrigado a você, né? Obrigado, Cláudia, e que nós possamos celebrar o cinema nacional e essas figuras fundamentais e felizes e a alegria do povo brasileiro através desse filme O Porteiro, que ele possa ser uma contribuição para essa tão desejada retomada, né? Eu acho que nós estamos ávidos. Eu acho que a Barbie foi muito generosa com o Walt Disney. Ela chegou para dizer: olha, Walt Disney, a experiência do cinema, as pessoas estão percebendo que a experiência de estar numa sala do cinema não é qualquer coisa, não, é muito bom. E aí eu posso te afirmar, a experiência de ver um bom filme É. nacional, de se ver na tela, é ainda melhor, né? Então E vamos tem que ficar até o prestigiar. final, tem que ficar até o final dos créditos. É, Não É, pode O sair Paulo tem antes. avisado. isso. Não somos Marvel, mas temos cena pós-crédito, exatamente. Tem que ficar até o final. E olha o mascote aí atrás de você. Ah, É sim, verdade. sim, 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 olha ele aqui. É, É, ele tá em Walt todos os Disney. lugares, Walt Disney. Maravilha, obrigada, gente. Vamos Obrigado, encerrar Cláudia. então. Obrigado a você. Tchau, Até tchau. já. Tchau, tchau. Cláudia, nossa, travou aqui para mim. Não interrompi a gravação, mas travou aqui para interromper, mas tá tudo certo. Obrigado, Cláudio. Tá tudo certo? Sim, Beleza, obrigada, gente. Obrigado. obrigado. Tchau, tchau. Sucesso, Tchau, tchau. arrasem. Valeu. Tô saindo.